Saudações, pessoal! A gente vai dar agora continuidade ao nosso conteúdo com a formação dos Estados Nacionais na Europa. Para que a gente entenda um pouco sobre como se deu essa formação desses Estados Nacionais, a gente vai ter que recuar um pouco na história para entender como era a Europa, como eram essas sociedades antes desses Estados Nacionais se formarem. E entendendo isso, a gente vai conseguir saber como foi que isso tudo aconteceu, compreender sem que isso se torne um assunto vago ou de desconhecimento total da gente, Então, hoje eu vou falar sobre esse contexto histórico e na quinta-feira, se eu não me engano, eu vou concluir o conteúdo. Quer dizer, na verdade, concluir não, dar início ao que de fato foi a formação dos Estados Nacionais. Por hoje é só uma contextualização histórica. Uma das coisas que a gente tem que ver inicialmente é sobre o feudalismo, que a gente já falou tantas e tantas vezes na sala, Então, o que é que vai ser característico desse feudalismo? Eu tenho certeza que vocês lembram, que existiam, se não lembram, pesquisem, é claro, que existia esse sistema feudal onde o mais importante, o mais valioso era a terra, ou seja, o que determinava a riqueza de um homem era a quantidade de terras que ele possuía. E existia aí também uma relação entre lordes, senhores e servos, uma relação entre o pessoal dono da terra, no caso o senhor, e aquele pessoal que cultivava naquela terra, que morava ali, tipo de favor para aquele senhor. Então vamos tentar lembrar um pouco disso melhor. Existia uma propriedade de terra, existia dentro dessa propriedade uma fortaleza, um castelo que pertencia ao senhor, e em troca de trabalho nos campos, de pagamento de tributo do que a pessoa plantava, participação na guerra, em troca de tudo isso, aquele senhor ele deixava que aquela família, aquelas pessoas morassem por ali. Então, o que era que a gente tinha na Europa nessa época? Uma estagnação econômica. Por que estagnação econômica? Porque a economia ela não estava sendo voltada para o exterior, não estavam fazendo grandes trocas comerciais, porque a Europa era muito agrária, era só aquela questão da agricultura e cada senhor com sua economia própria. Não tinha uma economia assim voltada para o comércio exterior, coisa do tipo. Era cada senhor com seu feudo é a propriedade rural, Cada senhor com seu feudo fazendo a sua própria economia. E isso gerou também uma descentralização do poder. O que é um poder descentralizado? Quando o governo, o rei, ele não tem um poder sobre todo o reinado dele, sobre todo o país. Por que eu estou dizendo isso? Um governo descentralizado, vamos pegar pela palavra, é um governo que não tem centro, não tem uma só pessoa, um só grupo comandando. É um poder que está espalhado. No caso do feudalismo, cada senhor feudal era como se fosse um rei, porque ele tomava de conta do seu próprio território. Com que? Ele fazia sua própria moeda, ele fazia suas próprias leis, ele cobrava seus impostos. Então, é como se o poder não fosse um só para o país inteiro. Cada senhor feudal em sua propriedade tinha suas próprias leis. Por isso que a gente vai dizer que o poder no feudalismo é descentralizado. Com isso, a monarquia ela acaba ficando em decadência, porque o rei está ali mais como um senhor feudal, como um cargo que não tem de fato valor real. Porque quando eu estou dizendo que tem um rei, mas que cada senhor feudal tem suas próprias leis, tem seu próprio governo, então aquele rei que tem a coroa de fato, ele já não tem mais tanta importância, E quem é que o rei tendo essa importância inteira, ou não tendo essa importância, quem é que vai assumir esse papel? Quem é que vai ter essa importância maior? A nobreza, os cavaleiros, que são de fato esses senhores feudais, Então, dois foram os fatores, que até aponta no livro de vocês,
para que acontecesse a ruptura desse feudalismo e que acontecesse essa formação desses estados nacionais, que a gente vai explicar, vou explicar daqui a pouco o que é para vocês. O renascimento comercial, que vocês já viram, né? Essa questão do comércio renascer como maior fonte de lucratividade para a sociedade, ou seja, não mais apenas a agricultura de subsistência, não só mais aquela questão de você plantar para sobreviver com a família, e sim uma questão de excedente, de você fazer troca comercial com outras cidades, e também o surgimento da classe burguesa, que a gente também tanto falou nas aulas anteriores, né? Aquelas cidades que eram conhecidas como os burgos, e aqueles comerciantes ali que eram os burgueses. Então, aqueles comerciantes urbanos, e eu vou explicar o porquê deles serem tão importantes, né? Acabaram contribuindo para que houvesse aí essa formação de estados nacionais, né? Então, a gente vai ter nesse sentido uma rivalidade entre a nobreza e a burguesia. Por quê? A nobreza ela tem terras, ela tem propriedades que ela está perdendo força, né? Mas eles têm participação política. Já a burguesia, que era aquela elite que estava chegando, que tinha dinheiro, eles tinham dinheiro, muito, mais até do que muitos nobres, mas eles não tinham participação política. Eles não tinham nenhuma forma de participação do governo. Então, pessoal, as cruzadas, eu acredito que vocês saibam, né? Eram esses movimentos militares de países europeus para tentar levar a Igreja Católica para Jerusalém, porque naquela época Jerusalém estava sob o domínio dos turcos, né? Dos turcos e muçulmanos. Então, a Igreja Católica, né, que era aquele símbolo de poder, aquele símbolo de soberania, não só financeira como intelectual, achava inconcebível, né, que eles perdessem a Terra Santa, aquela terra por onde Jesus passou, para religiões que não fosse essa religião cristã. Então, essas cruzadas, elas vão ser de extrema importância para definir o que aconteceu aí no processo da formação dos Estados Nacionais, né? Primeira coisa que é bom que a gente veja, cruzadas, né, que tem essa palavra que remete à cruz, né, que é essa campanha religiosa, essa guerra santa que a igreja estava propondo, enfrentando para levar o poderio católico para lá, para o Oriente, para Jerusalém, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que isso não deu certo. A igreja perdeu muitas e muitas vezes, né? Que as cruzadas elas se estendem durante um grande período de tempo, que eu não vou falar aqui porque tem uma atividade para vocês lá na sala de aula. Então, a Igreja Católica ela vai estar perdendo essas guerras e começa a enfraquecer os países europeus, né? O que acontece aí, pessoal? Como é interessante isso. Aqueles nobres, aqueles cavaleiros da Europa, da França, da Inglaterra, da França principalmente, eles estavam aí com ideias de crescimento financeiro, né? De eles conseguirem grandes propriedades, conseguir mais títulos de nobreza e tal e coisa. Só que isso não aconteceu, porque essas cruzadas foram movimentos violentos, mas que foram derrotadas. Então, o que está acontecendo aí, pessoal? Vamos pensar aqui no contexto do feudalismo. O senhor feudal, dono daquela propriedade, ia para uma dessas cruzadas e fazia o quê? Levava todos os seus servos, todos aqueles jovens que tivessem idade militar, ou seja, tivessem idade para combate. Isso só vai excluir aí os idosos praticamente e as crianças muito, muito novinhas mesmo, porque naquela época um rapaz de 14 anos, por exemplo, poderia lutar. Então, o que acontece aí? Enquanto ele faz isso, aquele território dele, aquele feudo dele fica desprotegido. Porque todo o poderio militar dele está em outro país, em outro lugar, tentando conquistar outra terra.
Então, o que é que acontece nesse processo? Camponeses, em busca de melhores terras e melhores condições de vida, acabam invadindo esses territórios, né? Então, esse senhor feudal pegou o exército dele, foi para Jerusalém tentar conquistar, perdeu muitos soldados, perdeu muita gente, perdeu muito dinheiro, porque uma guerra ela custa muito. E quando volta para casa, percebe que suas terras foram invadidas, ou seja, ele também perdeu território, né? Então, nesse sentido aí, a gente tem, como está marcando aí embaixo, o empobrecimento da nobreza. A nobreza começa a se ver mais acuada, com todos aqueles privilégios que ele tem, mas ele está mais pobre devido a tanto à questão da guerra, né, as perdas da guerra, quanto à perda das propriedades. Então, nesse sentido, eles começam a se aproximar da figura do rei, na tentativa de encontrar algum tipo de auxílio. Então, quando eles se aproximam do rei, eles começam a perder alguns de seus privilégios. Por exemplo, eu tenho o privilégio de fazer a minha própria moeda, né? Fazer a moeda que pega aqui no meu rei, no meu feudo, com o meu nome. Mas como eu estou me aproximando do rei agora e eu quero proteção dele, então o que vai valer é o que o rei diga. Então, nesse sentido, quando o senhor feudal ele se aproxima do rei, ele começa a perder de seus privilégios. Então aí nós temos outra aproximação do rei, que é a burguesia. Lembra que eu falei dos comerciantes? Qual era o problema que eles tinham com os senhores feudais? Eles não conseguiam comercializar, ter lucro suficiente, né, lucro excedente, pela questão da falta de organização nos tributos. Por exemplo, digamos que um comerciante ele vendesse determinado produto, corresse o país vendendo determinado produto, só que ele ia passar para vender em vários feudos diferentes. Em cada um desses feudos, o senhor feudal cobrava uma taxa diferente. Então, isso acaba empobrecendo muito o trabalho desse burguês, desse comerciante. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, vai se aproximar do rei também, para pedir que esses senhores feudais eles percam mais dos seus privilégios, que em vez de eles estarem pagando imposto para vários senhores feudais diferentes, eles paguem só apenas para o governo, um imposto só administrado pelo governo. Financeiramente, isso vai ajudar muito a classe burguesa. Então vejam só, aí dois jogos de interesses diferentes da nobreza, dos senhores feudais e dos burgueses. Todos eles vão atrás da figura do rei. Então guardem isso na cabeça para a semana que vem. Por quê? Porque é o rei com esses dois maiores grupos da sociedade pedindo ajuda a ele que vai conseguir formar o que a gente vai chamar de Estado Nacional. Ok? Até!